aproveitando o embalo, que você que ainda não segue nossa página, acessa lá no Instagram, @Grupo Falpama, segue, curte, compartilha com os amigos. E você aí que está assistindo essa live no YouTube e não está ainda inscrito, se inscreve aí no canal, curte também, compartilha essa live aí com seus amigos, que por aqui também e também pelo Instagram você fica por dentro de todas as nossas notícias do nosso evento. Então, dando continuidade ao nosso evento, chamaremos agora a professora Juliana Silva de Oliveira, da Universidade Federal da Paraíba, para moderar a palestra Metabolismo do Nitrogênio em Bovinos em Pastejos nos Trópicos, que será proferida pelo professor Edênio Detman, da Universidade Federal de Viçosa. Olá, boa noite a todos. Com muito prazer e muita honra, vou estar moderando a palestra do professor Dr. Edênio. O Dr. Edênio Detman, ele possui graduação em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado e doutorado em zootecnia também pela Universidade Federal de Viçosa. Entre 2012 e 2013, realizou o período sabático no Departamento de Agriculture Research for North Sweden, da Swedish University of Agricultural Science. Foi coordenador do programa de pós-graduação em zootecnia da Universidade Federal de Viçosa, coordenador do curso de graduação em zootecnia dessa instituição, editor científico sênior da Revista Brasileira de Zootecnia, membro da Câmara de Veterinária e Zootecnia da Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de Minas Gerais, membro do Conselho Editorial da editora UFPB. Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Viçosa, pesquisador 1A do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e assessor científico de diversas fundações de amparo à pesquisa e de periódicos nacionais e internacionais. É chefe do Laboratório de Nutrição Animal, ministra disciplina nas áreas de análise de alimentos, experimentação animal e comunicação científica e orienta estudantes de graduação e pós-graduação na UFV. É também pesquisador no Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia de Ciência Animal, INCT, no qual coordena a Rede Nacional de Pesquisas em Avaliação de Alimentos, responsável pela normatização das análises de alimentos para os animais. Tem experiência na área de zootecnia, com ênfase em avaliação de alimentos para animais, atuando principalmente nos seguintes temas: nutrição de bovinos em pastejo, métodos nutricionais aplicados à nutrição de ruminantes, experimentação animal e análise de alimento. Passo a palavra agora para o professor Edênio. Fique à vontade, professor Edênio, para iniciar a sua palestra. Boa noite a todos. É extremamente sinistro para mim falar para ninguém, mas eu acredito que deve ter alguém vendo aí do outro lado. Gostaria de agradecer imensamente o convite feito pela comissão coordenadora aí do evento, né? Principalmente a professora Rosane, viu, professora Rosane? Principalmente a Vossa Senhoria e a professora Ana Paula, querida amiga, minha colega de turma. E gostaria de ressaltar que hoje nós estamos em 3 representantes da nossa turma de zootecnia aqui, e se a internet cair, não se assustem muito, porque a coisa hoje vai ser pesada, né? Eu e o professor Emerson juntos aí dá quase 1 tonelada, vai ser a noite mais pesada do evento. Eu, em nome do Departamento de Zootecnia, né, da UFV, eu agradeço a oportunidade, uma vez que eu sou representante desse departamento aqui hoje, nesse evento maravilhoso que eu tenho acompanhado aí nos últimos dias. Eu não sei se produção, me dá um ok, eu posso compartilhar a tela, Ok. Então, o tema da nossa apresentação hoje é metabolismo do nitrogênio em bovinos em pastejos nos trópicos. O título é relativamente simples, mas ele envolve um nível de complexidade relativamente alto, que a gente vai tentar entender um pouco
no decorrer desse período em que nós estivemos aqui discutindo isso. A gente está discutindo é meio complicado, porque eu não estou vendo nada, né? Eu só estou vendo a mim mesmo e os meus slides, né? Mas eu acredito que, como diz o povo, é o novo normal, né? E eu tive a colaboração de algumas pessoas importantes, né? O professor Eric, lá da Universidade Federal de Lavras, o Tadeu, que é pesquisador da Cagil Nutron, o William, que é técnico da Nutripura, lá no Mato Grosso, e a Cristiane e o Malber, que foram meus orientados de doutorado. Bom, primeiramente a gente tem que falar um pouco da primeira parte do título da nossa apresentação, que é a questão de bovinos em pastejo. E a gente tem que entender o seguinte, por que é importante estudar a nutrição de bovinos em pastejo? Isso é um tema meio complicado. O pessoal, às vezes, discrimina um pouco. Eu já ouvi algumas coisas engraçadas a respeito assim, mas a gente não precisa estudar bovino em pastejo, que o bicho cresce sozinho e não há tanta nutrição assim, o bicho vai lá e coleta o próprio alimento. Isso é, de certa forma, uma inverdade. Primeiramente, nós estamos julgando de uma forma pouco técnica o grosso da produção de bovinos no Brasil, principalmente o Brasil, que tem essa posição destacada na exportação de carne bovina no mundo, né? Nós temos o maior rebanho comercial do mundo. Segundo as estatísticas mais recentes da Associação Brasileira de Exportadores de Carne, no ano passado o Brasil abateu aí em torno de 43 milhões de bovinos para a produção de carne e 14% desses animais foram oriundos do confinamento. Bom, então poderíamos dizer que o pasto é responsável por cerca de 86% dos animais terminados no Brasil. Mas os números às vezes podem nos enganar um pouco. A gente tem que lembrar que esses animais que... Agarrou meu slide. Que chegam ao confinamento, eles não chegam com peso zero, eles chegam aproximadamente com 80% do seu peso de abate. De onde vem esses 80% de peso que os animais têm ao entrar no confinamento? Eles vêm do pasto, porque eles são criados a pasto. Então, se nós levarmos em consideração que 80% do peso dos animais abatidos a partir do confinamento é produzido no pasto, nós vamos chegar ao número interessante de que o pasto é responsável por 97% do total de equivalentes carcaça bovina produzidos no país, que é um número extremamente expressivo para nós considerarmos esse campo de uma forma pouco científica, como algumas vezes é tratado por alguns indivíduos. Antes da gente continuar, eu gostaria só de fazer um chamamento à reflexão. O professor Malafaia, da Rural do Rio de Janeiro, fez um levantamento, um artigo bastante interessante, publicado em 2018, dos artigos que foram publicados na Revista Brasileira de Zootecnia entre esses anos aí de 99 a 2008. Ele selecionou os artigos em que se aplicava o conceito de nutrição juntamente com o desempenho produtivo dos animais. E ele chegou a números bastante interessantes. 44% das publicações de nutrição e produção que foram feitas na Revista Brasileira de Zootecnia corresponderam à avaliação de tecnologias aplicáveis a animais em confinamento. E isso nos atenta a uma grande disparidade no processo. Por quê? 44% das publicações da produção de conhecimento científico nesse período, de uma forma geral, se relacionam a 2,8% da carne produzida no Brasil. Enquanto que os outros 97% ficam aí com 56% dos artigos e da produção de conhecimento. Será que estamos no caminho correto? Ou será que estamos negligenciando um conhecimento que é necessário, que deve ser investido numa parcela, né, de uma via comercial, uma via exportadora que gera divisas para o Brasil? As respostas a essa disparidade eu não vou dar aqui, nem é oportuno para que seja discutido nesse momento, mas cabe a nós uma reflexão a respeito disso. Onde estão as prioridades e onde nós precisamos investir um pouco mais na geração de conhecimento. Bom, voltando ao nosso tema, por que é vantajoso produzir animal a pasto? Por várias razões, né? Principalmente nos sistemas tropicais, que são baseados nessas gramíneas que a gente conhece muito bem, né? O Brasil tem um dos maiores sistemas de produção a pasto tropical do mundo. Por quê? Nós temos sol
nós temos calor, nós temos clima, que implica em uma alta produtividade vegetal. Ou seja, nós geramos alimento de forma bastante intensa por unidade de área. Uma comparação simples entre uma braquiária e um azevém, que é produzido em regiões de clima temperado, ela vai gerar uma comparação extremamente díspare, extremamente absurda, porque a produtividade das gramíneas tropicais é muito alta. Isso é uma virtude, nós conseguimos produzir muito alimento por unidade de área. Segundo, nós temos muita área para a criação de bovinos. Então, nós juntamos uma alta produtividade por área com uma ampla área para produção, que nós não precisamos ampliar, né? A nossa área já é suficiente para que nós possamos fazer uma produção de qualidade e quantitativamente relevante muito maior do que ela é atualmente. Isso implica automaticamente num baixo custo. Estava vendo estatísticas que foram produzidas essa semana. Mesmo com a alta da arroba, a nossa arroba ela custa em torno de 60% da arroba, por exemplo, da Austrália, né? Que é um país também tropical, embora seja completamente diferente em termos de sistema de produção aqui do Brasil. Ou seja, nós conseguimos produzir muita carne em muita área com um custo relativamente mais baixo, porque um dos pontos é o menor investimento em logística. O animal colhe parte da sua própria dieta. Então é bem mais simples sob essa ótica econômica, né, a produção a pasto em relação à produção em outros sistemas. Ou seja, nós produzimos muita energia solar fixada na forma de celulose, hemicelulose, né, esses carboidratos que podem ser utilizados pelo ruminante a baixo custo, que implica em muita produção por área num custo relativamente baixo. Só que esse veio de facilidades ele tem que ser visto de uma forma bastante cautelosa, por quê? Embora a gente consiga listar uma série de facilidades e essa menor demanda em logística, os pastos não podem ser vistos como recurso extrativista. Ou seja, não é simplesmente pegar o animal, jogar lá e esperar que ele chegue à idade do abate ou ao tamanho reprodutivo para que eu possa explorá-lo economicamente. Mas o pasto as principais características, então, que fazem com que a produção a pasto ela não seja otimizada e haja necessidade de um investimento tecnológico, de conhecimento para fazer isso se transformar num sistema otimizado de produção. Primeiramente, nós temos que levar em consideração o seguinte: o pasto, enquanto dieta, lembrando que existe uma diferença entre pasto e pastagem. Pastagem é o conjunto de todos os elementos envolvidos no manejo do animal, o alimento, o solo, a cerca, o comedouro, o bebedouro, etc. E o pasto é aquilo que é potencialmente selecionável e ingerível pelo animal. Ele nunca vai ser perfeitamente equilibrado em relação às exigências do animal. E esse pasto ele pode ter dois tipos de desequilíbrio, né? Ele pode ter um desequilíbrio dietético e um desequilíbrio ou desequilíbrios metabólicos, né? Qualquer um dos dois, eles são ligeiramente diferentes, eles vão causar restrições à produção. E essas restrições à produção causadas por esses desequilíbrios, ou dietéticos ou metabólicos, vão implicar em quebra de otimização da transformação de um alimento em produto animal. Então, muitas vezes nós vamos ter reduções de consumo, ou seja, o consumo podia ser muito maior do que aquilo que ele realmente está sendo exibido, está sendo efetivamente realizado no momento. A forragem não é digerida de forma adequada. A ligação entre os nutrientes absorvidos não é perfeita, o que implica em queda na eficiência de síntese de tecidos e produtos. E, automaticamente, é nossa responsabilidade gerar conhecimento para que nós possamos contornar essas restrições à produção, para que a produção seja otimizada, economicamente mais eficiente e a gente possa gerar maior rentabilidade nos sistemas de produção. E o que nós temos que sempre ter em mente é o seguinte: os desequilíbrios que o pasto vai apresentar enquanto dieta vão ser esses principais entraves que nós temos que contornar para a produção.
E a complexidade para o entendimento desses desequilíbrios é muito alta e vai demandar um alto nível de conhecimento que, por sua vez, tem que ser aplicado na forma de tecnologias para a gente tornar o sistema mais eficiente e economicamente mais viável. Uma variável aparece de forma bastante corriqueira nos trabalhos que a gente vê, que é a eficiência do uso do nitrogênio, que é essa continha bem simples aqui. É, na verdade, a fração do nitrogênio que é retido na forma de produto em relação ao nitrogênio que é ingerido pelo animal. Isso pode parecer uma variável bem simples, bem solta, né? Por que nós estamos estudando isso? Por que isso apareceu aí? Mas, na verdade, ela é uma expressão de uma série de mecanismos que, às vezes, não são otimizados, que podem ser modificados. Então, por que saber a eficiência de uso do nitrogênio no animal ela é importante para a gente entender o sistema de produção, como ele funciona e como ele pode ser modificado para funcionar de uma forma mais adequada. Primeiro, isso representa a eficiência de síntese dos produtos de origem de interesse econômico. Por quê? A proteína é a base desses produtos que são retirados do sistema de produção de bovinos de corte. A proteína é a base da carne, a proteína é a base do leite, que alimenta os bezerros, a proteína é a base do concepto, ou seja, dos bezerros que são produzidos. Então, aumentar a eficiência de retenção do nitrogênio na forma de proteína significa aumentar a eficiência do sistema de uma forma geral. E quando nós falamos em eficiência de retenção do nitrogênio, a gente não pode pensar somente em nitrogênio, porque o metabolismo ele não ocorre de forma isolada. O metabolismo de nitrogênio não ocorre sozinho, ele ocorre interligado em todas as outras formas, em todas as outras rotas metabólicas. Então, para o nitrogênio ser adequadamente retido, a energia tem que passar por rotas metabólicas também de forma adequada. Então, o aumento da eficiência de uso do nitrogênio ele pode representar um aumento na melhoria de integração de todas as rotas metabólicas que existem no animal. Ou seja, nós podemos, às vezes, melhorar a eficiência de uso do nitrogênio mexendo em outras rotas que não sejam somente o nitrogênio. Existem outras vias para que esse processo de otimização seja alcançado. E um último ponto que é extremamente relevante para a gente é o seguinte: todas as principais deficiências que os animais apresentam em termos de pastos tropicais sob manejo normal, elas estão associadas de uma forma ou de outra ao nitrogênio. Então, além dele ser muito importante, ele também é a principal forma de modificação das dietas para contornar aqueles entraves dietéticos e metabólicos que impedem uma produção otimizada no sistema de produção de bovino de corte a pasto. E aí a gente tem que diferenciar um pouco as coisas, né? O que são deficiências dietéticas e deficiências metabólicas? Uma deficiência dietética de nitrogênio é toda vez que ou uma deficiência direta ou um desequilíbrio afeta o funcionamento do rumen. Ou seja, o rumen é o primeiro compartimento do trato gastrointestinal dos bovinos, dos ruminantes de uma forma geral. Ele precisa funcionar bem. Se houver uma deficiência de nitrogênio, é um comprometimento do rumen. Então, uma forma, por exemplo, muito comum de comprometimento é a deficiência no uso da fibra, do carboidrato da forragem. Por quê? Para eu poder degradar a fibra, que é esse meu substrato, eu preciso de uma enzima. Para essa enzima ser sintetizada, eu tenho que ter concomitantemente a disponibilidade de esqueletos de carbono e de nitrogênio. Se eu faltar ou houver uma deficiência de nitrogênio, não vou ter enzima e, consequentemente, não vou conseguir trabalhar essa fibra. Então, o rumen vai funcionar de forma pouco funcional, menos otimizada. E isso é uma deficiência de nitrogênio em termos dietéticos. Então, normalmente, o que ocorre, ou pode ocorrer, principalmente nas forragens de menor qualidade, são coisas mais ou menos desse tipo. Ou seja, na medida que eu diminuo a disponibilidade de nitrogênio na dieta, pode ocorrer uma deficiência de enzimas, e essa deficiência de enzimas causar uma deficiência no uso da energia do pasto. Ou seja, eu vou deixar de usar a energia do pasto não por deficiência de energia, mas por deficiência de nitrogênio. Isso é o que normalmente a gente chama de energia latente, que é aquela energia contida nos pastos, principalmente os de baixa qualidade, que deixa de ser utilizado porque a dieta é carente em termos de nitrogênio. Já as deficiências metabólicas, elas são um pouco diferentes, embora haja uma interligação com as deficiências dietéticas, porque elas representam desequilíbrios dentro do metabolismo animal. O metabolismo, para ele trabalhar, ele tem que trabalhar sempre de forma coordenada. E um dos pontos de coordenação
é a disponibilidade de todos os substratos necessários para que a síntese de produtos ocorra. Se você faltar em um dos substratos, o processo de síntese ele é nivelado por baixo. É aquela velha lei de Liebig, né, que aparece nos livros de nutrição, que é a lei do barril. Ou seja, se eu tiver diferentes tábuas no barril, a água que vai preencher o barril vai ser nivelada pela tábua mais baixa. A água, nesse caso, é a síntese de músculo, a síntese de leite, tá? E cada tábua dessa é um dos nutrientes que são necessários para que essa síntese ocorra. Não vai haver nivelamento pelo alto. Então, o que vai acontecer com quem está em sobra? Normalmente isso é descartado. Então, por exemplo, simplificando as coisas e trabalhando somente com energia e proteína, se eu tiver uma disponibilidade no metabolismo de 100 de energia e 80 de proteína, ok? O metabolismo ele vai se nivelar pelos 80 e não pelos 100. Então, a minha resultante vai ser dada por 80. E isso vai ser aplicado ou na produção ou para a manutenção dos animais. Mas eu tinha muita energia. O que vai acontecer? Essa energia vai ser descartada. Ela vai ser perdida. Isso normalmente aumenta a produção de calor do animal, aumenta o seu desconforto, diretamente implica uma redução de consumo e a eficiência de produção cai. Então, o que é melhor para mim? Corrigir essa deficiência de proteína e deixar de perder ou simplesmente deixar que isso se perca? Essa é a questão que a gente tenta solucionar com a nutrição de bovinos em pastejo para tornar esse processo de síntese de produtos mais otimizado. Bom, muita gente fala assim, mas não tem deficiência de nitrogênio nos pastos tropicais, mesmo aqueles da chuva. Tem. Essa deficiência, às vezes, ela não pode ser tão aparente, mas ela se encontra lá. E esse gráfico ele é bastante interessante, inclusive eu postei essa semana no meu Instagram. Essas linhas aqui representam a relação energia-proteína em machos não castrados, castrados e fêmeas, para ganho de 1 quilo por dia. E esses pontos representam uma avaliação muito grande de vários pastos tropicais em diferentes anos, sob diferentes maneiras, diferentes animais. Então, veja bem, a maioria massiva dos pontos está para cima das exigências. Isso é uma relação energia-proteína, ou seja, significa que, relativamente, a energia está muito alta em relação à proteína. Eu tenho duas formas de corrigir isso. Ou eu tiro energia do pasto, ou eu injeto proteína na dieta para deixar a dieta final mais equilibrada em relação às exigências do animal. Logicamente que a primeira solução de tirar a energia ela é irracional. Ninguém faria isso em sã consciência. Então, com um pouco de tecnologia de conhecimento de nutrição, a gente pode fazer com que essa energia que está sendo desperdiçada, que não está sendo usada para a construção de produtos, ela seja reaproveitada no animal. E para que isso seja feito, uma das ferramentas que nós temos são os programas de suplementação. Eu gostaria de lembrar que tudo que eu estou falando aqui nesse momento só vai ser válido somente se a forragem estiver lá. Tá? Por quê? Eu estou partindo do pressuposto que eu estou corrigindo coisas da forragem. Eu estou tornando a forragem algo mais. Eu não posso ter programas de suplementação para corrigir falta de forragem. Então, sobre esse tipo de aspecto, de característica, eu não vou falar. Tudo que eu vou falar aqui, eu estou partindo do pressuposto que a forragem está disponível. Ok? Então, se essa forragem está disponível e ela apresenta desequilíbrios ou dietéticos ou metabólicos, o conhecimento, a via que eu tenho para resolver esses problemas, a via mais simples, principal, são os programas de suplementação, que, por definição, são os meios para prover recursos suplementares para redução ou eliminação dos entraves nutricionais ou metabólicos, que é a nossa meta primária. E, posteriormente, dentro do planejamento do seu sistema, introduzir nutrientes para que as metas de produção sejam alcançadas. Esse conhecimento ele vai variar ao longo do ciclo de produção, em termos de qualidade e quantidade, em função de como o pasto se altera, que é o que a gente chama de substrato basal. Então, dessa ideia inicial, a gente pode tirar algumas implicações básicas que vão ser necessárias para o resto da nossa conversa. Primeiro, a meta primária de um programa de suplementação é corrigir deficiências. E depois atingir meta de produção, ou seja, fornecer nutrientes diretamente para ganho de peso ou produção de cria. Eu não posso trocar a ordem das coisas, porque se eu trocar a ordem das coisas, eu estou desperdiçando recursos. Às vezes eu posso ter retorno, mas esses retornos não vão ser tão otimizados.
E o ator principal desse processo para nós é o nitrogênio. Agora, quando a gente fala em nutrição de bovinos em pastejo no Brasil, é sempre meio tabu, né? Porque acho que as pessoas não gostam de nutricionistas que trabalham com isso. Aí a gente fala assim, mas nós precisamos romper paradigmas para entender melhor. Não, eu acho que não. Em ciência, o paradigma é uma coisa boa, ela é um modelo a ser seguido, que algumas vezes tem que ser rompido pela evolução do conhecimento. O que nós mais temos em termos de nutrição de bovino em pastejo no Brasil, infelizmente, são paralogismos, que são diferentes de paradigma. Porque os paralogismos são raciocínios falsos. São aquelas famosas frases mágicas, números mágicos, as respostas rápidas, as regrinhas gerais, as receitas de bolo que são dadas por aí em programas de televisão ou algumas coisas desse tipo, né? Porque o cara adapta um conhecimento não tropical, ou ele não quer correr atrás, e como diz lá o Capitão Nascimento, lá do Tropa de Elite, correr atrás dá muito trabalho, e acaba se gerando algumas frasezinhas, alguns lemas que são uma simplificação perigosa de uma realidade complexa. E são esses que a gente precisa combater, e dentro desse contexto da nossa apresentação, a gente vai tentar discutir um pouco sobre eles. Esse aqui é o mais perigoso deles, né? Possivelmente eu não estou conseguindo olhar para a cara de ninguém, não sei se vocês estão concordando comigo ou não, mas esse aí é o que mais tem por aí, eu te falar um negócio. Isso é um prejuízo para a gente que trabalha sério na área que vocês não imaginam. Suplementação na seca é proteína e nas águas energia. Isso aí é um negócio que saiu da cachola de alguém, sem base científica, sem nada, tá? Que infelizmente é uma frase bonita, uma frase fácil, o Serjão Berranteiro, matador de onça, está falando ela aí. Ou seja, uma frase fácil, de efeito, né? O cara pode falar isso aí no meio, alguém pode achar que ele está arrebentando a boca do balão, mas na verdade isso não tem base científica nenhuma. Isso é uma simplificação conveniente, uma realidade complexa, isso não devia nem ser falado mais, tá? Isso é um negócio absurdo, totalmente absurdo. Eu vou mostrar isso com dados para vocês. Isso aqui é uma meta-análise que eu fiz em conjunto com alguns colaboradores. Isso envolve dados mais aproximadamente 2.000 animais. Isso aqui é a resposta em ganho de peso em relação à proteína suplementar. Nós temos dados aqui de seca, de água e de transições. Percebam bem o seguinte, não existe distinção entre as estações do ano quanto à resposta à proteína. É muito simples. Então, esse negócio de que águas é energia deveria mostrar um comportamento totalmente distinto para os dados das águas, o que não acontece. Lógico que a resposta à proteína ela é dependente da proteína da forragem. Se a gente transformar esse gráfico aí em outro já diferente, nós vamos perceber o seguinte, a resposta à proteína existe. E quanto pior a qualidade da forragem, maior vai ser essa resposta. No entanto, a resposta à proteína suplementar, ela não deixa de ocorrer. Vocês veem que eu puxei aqui até 20% de proteína bruta no pasto, que é uma coisa praticamente demanda um esforço tremendo para ser obtido, né? E isso aqui dificilmente vocês vão encontrar. Nós vamos ficar basicamente nesses 3 pontos aqui. Ou seja, eu tenho respostas à proteína, mesmo com pastos tipicamente de águas, que são esses pastos aqui com 12% de proteína bruta. Se eu injetar energia, o que eu vou fazer? Eu vou forçar o equilíbrio para o lado da energia, para um pasto que já está desequilibrado para o lado da energia. Isso vai comprometer o meu sistema produtivo. Então, o suplemento tem que fornecer aquilo que é necessário. E não com base em uma regrinha qualquer que pode ser recitada como frase de efeito numa rodinha qualquer de conversa sobre ciência. E tem a questão da aceitação, né? Ou seja, aí eu falei, eu primeiro consegui convencer uma meia dúzia, aí o cara pode chegar para mim e falar assim, ó, não, eu até concordo com o Edênio, né? Tem que dar nitrogênio mesmo na chuva, na seca. Mas na seca a deficiência é na dieta e nas águas a deficiência é metabólica. É errado de novo. Por quê? Essa visão encara o pasto de uma forma equivocada. Traçar soluções pontuais em programas de suplementação é um problema que a gente enfrenta. Por quê? A produção é contínua. O pasto é disponibilizado de forma contínua. Não se pode traçar soluções para o hoje sem pensar no amanhã. Nenhum investimento em suplementação ele pode ser feito para resolver o problema do hoje. Ele tem que ser feito para modificar o sistema de produção. E o sistema de produção é contínuo
e longo, logicamente, dependendo das características de cada sistema. Então, classificar o passo por estação é você transformar uma coisa contínua numa coisa pontual, uma coisa contínua numa coisa discreta. Isso gera soluções para o momento, mas não gera soluções para o sistema. É um raciocínio equivocado. Então, na verdade, o que a gente tem que pensar é que o substrato basal, o pasto, ele é único e contínuo, assim como a produção é contínua. E quando eu planejo a suplementação, eu tenho que pensar na dinâmica desse pasto ao longo do ano. Pensando pontualmente, eu traço soluções para o momento, mas não soluções gerais para o meu sistema de produção dentro da meta que eu planejei. Qual o meu ciclo de produção? Qual o tamanho do meu ciclo? Quais fases do meu ciclo estão envolvidas? Qual o tempo que eu vou gastar no meu ciclo de produção? Isso precisa ser contabilizado. Isso precisa ser trazido para a nutrição para que você planeje, integrando dieta e metabolismo, para que o animal construa produto que vai virar retorno econômico para você. Então, na verdade, o passo por ser o mesmo, ser contínuo, os problemas que ele vai apresentar são os mesmos ao longo do ano. Ele vai ter problema de dieta e vai ter problema de metabolismo. O que vai acontecer não é o desaparecimento de um problema, mas a modificação da sua importância relativa em determinada época do ano. Então, eles vão oscilando, né, em termos de importância relativa, mas eles vão continuar lá, porque o substrato é contínuo. Tá? E esses efeitos metabólicos, por exemplo, que muita gente despreza, eles já são observados, foram observados em 1960 pelos australianos. E aqui no Brasil, eles recorrentemente têm sido observados, inclusive com forragens muito ruins. Então, na verdade, o que eu tenho que pensar não é seca, água. Eu tenho que pensar em ciclo e saber que tanto num ciclo como no outro eu vou ter problemas de desequilíbrio na dieta e desequilíbrio no metabolismo. Eles vão estar sempre presentes. Eles podem oscilar em importância, mas eles vão estar lá. E para que eu tenha a produção otimizada, eu tenho que trabalhar com os dois. E ter essa ideia do rumen, né? Que é também outro parágrafo de efeito que é usado algumas vezes aí em rodas de ciência ou em aulas, que suplementação com nitrogênio é só para melhorar o crescimento microbiano. Né? Porque o micro-organismo está crescendo, joga um nitrogênio aí. Isso não pode ser verdade, não pode ser isolado. Será que nós estamos trabalhando há tantos anos simplesmente para isso? Então a resposta já está obtida, não tem mais nada que a gente possa fazer, inclusive nem no confinamento. Isso é controverso. Tá? Isso é verdade para forragem de péssima qualidade. Mas muitos trabalhos com forragens um pouco melhores, é o que se espera com um bom manejo do pasto, mostra que isso não acontece. Então, eu estou suplementando para quê? Para uma coisa que não ocorre? Ou eu paro de pesquisar, ou eu simplesmente tento entender que existe algo mais do que simplesmente resolver o problema da bactéria. O boi é mais que a bactéria. A bactéria, é lógico, ela é importante, ela é um sistema integrado, é um ecossistema dentro de um animal, eles se integram, eles se ajudam mutuamente. Mas não é somente a bactéria. O músculo final ele vai ser resultante de coisas relacionadas às bactérias, mas ele vai ter várias outras rotas que têm que ser entendidas, têm que ser modificadas e podem ser trabalhadas, que também são importantes e coisas que a gente tem esquecido, principalmente devido a algumas frases como essa que surgem de forma automática. Só para demonstrar aí, eu fiz uma meta-análise há pouco tempo com alguns colaboradores. A gente usou aí dados de quase 300 animais para ver a relação entre o nitrogênio que é depositado no rumen, depositado no corpo do animal e o aumento do crescimento microbiano causado pelo suplemento. A gente não vai entrar em detalhes desse modelo não, mas esse modelo, a priori, ele mostra para nós o seguinte: para cada 1 grama a mais de N retido no corpo do animal, eu estou relacionado a isso em torno de 0,45 gramas de N metabolizável de origem microbiana. Então, eu poderia falar que o crescimento microbiano ele gera em torno de 45%, ou é responsável por 45% do aumento do desempenho animal. Mas não é bem assim. Por quê? Esse N metabolizável, essa proteína metabolizável dos micro-organismos, quando ela entra no metabolismo, ela não é 100% utilizada, existe uma eficiência de uso para ela. Né? E essa eficiência em Nelore, basicamente, ela é em torno de 47%. Então, se eu fizer uma conta simples, 0,45 ou 45% vezes 47% de eficiência, nós vamos chegar a um valor de 21%. Então, o que significa isso?
21% do benefício que o suplemento traz em termos de ganho de peso é causado por efeitos ruminais. E 79% do aumento do ganho de peso causado pelos suplementos, eles são causados depois do rumen. Então, se eu limitar o meu pensamento simplesmente ao fato de ajustar as bactérias, eu vou estar mexendo com 21% daquilo que eu preciso mexer para aumentar o meu desempenho animal. E estou ignorando quase 80% daquilo que eu posso ter de incremento no meu desempenho animal. Então, resumir a suplementação a um crescimento de bactéria realmente significa abrir mão do grosso de produção que nós podemos obter com o programa de suplementação. Agora, por que o rumen é importante? Então, se eu falar para você que é só 21%, então vamos jogar o rumen de lado. Não é bem assim. A história é bem mais complicada do que essa, né? Bom, primeiro é o seguinte, a gente tem observado um comportamento muito comum em pastos tropicais, que é o seguinte, o rumen de animais sem suplemento, ele trabalha em deficiência de nitrogênio o tempo inteiro. Então, esse aqui é o resultado de 9 experimentos com a proteína da forragem variando de 5% a 10%. E em todos esses casos sem suplemento, nós tivemos o rumen em deficiência de nitrogênio, o balanço de nitrogênio negativo. Tinha mais proteína saindo do rumen para o intestino do que o animal estava ingerindo na dieta. E essa proteína estava vindo de algum lugar. Ela não, simplesmente não aparece no rumen. A gente tem que entender de onde é que ela vem, que talvez seja a chave para a gente poder desempenhar ou construir conhecimento com um bom programa de suplementação. E qual que é a relação disso? A relação é muito simples. É o seguinte, se o rumen está em deficiência de nitrogênio, a eficiência de uso do nitrogênio, ou seja, o ganho de peso dos animais é baixa. Quando eu corrijo a deficiência de nitrogênio no rumen, a eficiência de ganho de peso aumenta. Mas não é só micro-organismo. Ou seja, embora os eventos ruminais respondam por 20% do ganho de peso, o rumen está associado a maior eficiência de ganho pós-ruminal. Ele sinaliza alguma coisa para o metabolismo e deixa o metabolismo menos eficiente caso a dieta seja deficiente em nitrogênio. E por que isso acontece? A gente tem que tentar entender. Bom, primeiramente nós temos que pensar o seguinte, o metabolismo ele é um processo extremamente integrado. Ele não ocorre, ciclo da ureia não ocorre separado de ciclo de Krebs, que não ocorre separado de beta-oxidação, que não ocorre separado da biocídios e lipídios, etc, etc, etc. Tudo está interligado. Se você tiver um mapa metabólico em casa, chega em casa hoje à noite, dá uma olhadinha para vocês verem o tanto de conexão que existe. Então, uma roda não roda sozinha. Todas as rodas têm que rodar da mesma forma para que a coisa ocorra de forma eficiente. Isso depende de uma disponibilidade de diversos substratos e de um complexo sistema de sinalização e regulação hormonal ou por vias bioquímicas. Então, para a gente entender o metabolismo do animal ganhando peso, nós temos que dar uma visão sistêmica. A gente nunca pode olhar para um ponto só, senão a gente não vai conseguir entender esse processo. E um dos pontos importantes para entender esse processo é um conceito chamado status nitrogênio. Status nitrogênio nada mais é que o seguinte, todo o nitrogênio que está disponível quantitativo e qualitativamente no metabolismo animal, que pode ser usado para as mais diferentes funções, inclusive funções não associadas ao nitrogênio, como, por exemplo, o metabolismo de energia. Então, se o animal estiver com o status de nitrogênio adequado, ele tem como suprir todas as rotas e todas as demandas que existem dentro dele. Uma baixa desse status de nitrogênio no metabolismo faz com que rotas sejam priorizadas e outras deixem de ser atendidas. E, consequentemente, o metabolismo que é integrado, são várias rodas, ele vai rodar mais de um lado do que do outro. E a resultante disso, que é o produto animal, ele vai vir de forma deficiente. E quando a gente fala em prioridades, ou seja, se eu tiver em deficiência, o que eu vou atender ou deixar de atender, a gente tem que entender que a evolução determinou isso. Existem, basicamente, 3 prioridades dentro de um animal. Eu vou excluir aqui a reprodução, porque a reprodução é um pouco mais complexa. Eu vou falar só mais de produção mesmo, animal ganhando peso, né? Então, primeiro, ele vai atender aquelas rotas que vão garantir a sua sobrevivência. Ele pode até perder peso, mas ele vai se manter vivo. Segundo, se ele tiver um pouco mais de nitrogênio, ele vai se manter. Ele não vai ganhar nem vai perder. E só se eu atender isso, ou após atender essas rotas de maior prioridade, que eu vou ter síntese líquida de tecidos, ou seja, vou ter ganho de peso, basicamente.
Então, o crescimento e a produção do animal, a reprodução é um pouco diferente, pois existem algumas relações homeoréticas particulares, né, dentro de um processo de lactação e reprodução. O animal só vai gerar produtos que me interessam se ele tiver bem equilibrado no metabolismo, se a quantidade de nitrogênio quantitativa e qualitativa dele for adequada. E uma rota de sobrevivência que é bastante importante para nós é a reciclagem. Por que ela tem alta prioridade? Porque ela é uma estratégia de sobrevivência, né? O que acontece? O animal está numa deficiência, uma dieta extremamente deficiente, ele não vai ganhar, ele não vai se manter, mas ele vai sustentar o rumen vivo, ele vai sustentar as culturas microbianas funcionais, porque se voltar a aparecer alimento, ele tem como utilizar esse alimento. Se a cultura microbiana morrer e porventura aparecer novo alimento, ele não tem como digeri-lo. Então, é uma estratégia de sobrevivência, de manter aquilo. Então, se ele tiver com deficiência de nitrogênio, o que ele vai fazer? Ele vai deslocar nitrogênio do ganho, ou até da sua própria mantença, para manter o rumen vivo. Isso tem que ser entendido. E algumas vezes ele pode tirar da própria carne, ele pode mobilizar do corpo para poder chegar nesse ponto. Bom, essa é a estratégia que a evolução definiu para a função da reciclagem. Só que a gente tem que entender que nós estamos em condição de produção. Nós não vamos legislar em função de animais selvagens, mas animais em condições de produção. Então, por que a reciclagem é interessante em condições de produção? Para melhorar o sistema digestivo quando o nitrogênio dietético não atende. Por quê? Quanto melhor a qualidade da forragem, mais nitrogênio o rumen precisa. Justamente pelo fato que ele vai ter uma forragem mais digestível, com maior quantidade de coisas a serem digeridas, ele precisa de mais micro-organismos, mais enzima. Então, o raciocínio é justamente o contrário. Quanto melhor a qualidade da dieta, mais nitrogênio você precisa para sustentar um crescimento microbiano adequado. Inclusive, se você colocar concentrado, você vai precisar de mais nitrogênio. E se a dieta não suprir, esse nitrogênio vai vir de outro lugar. Esses dados aqui são bastante interessantes porque eles contrastam os mesmos animais no mesmo pasto, no mesmo ano, só que esses aqui foram nas secas e esses aqui foram nas águas. A dieta que eu selecionei aqui tem basicamente a mesma concentração de proteína. Só o que acontece? Olha o balanço de nitrogênio desses animais. Nas secas, com pasto de menor qualidade, ou seja, eu tenho aqui uma matéria orgânica degradada no rumen bem baixa, aqui nas águas bem mais alta, o balanço de nitrogênio está em torno de zero, com a mesma proteína. Aqui ele foi para menos 22%, ou seja, começou a sair muito nitrogênio no rumen, muito mais do que entrou. E por que se a proteína era a mesma? Justamente porque o rumen estava precisando de mais nitrogênio. E esse nitrogênio veio de algum lugar. Se ele não entrou via dieta, ele só pode ter entrado via reciclagem, porque ele precisou garantir um crescimento microbiano. E esse processo de reciclagem ele vai acontecer mesmo que você não queira, tá? Esses aqui são experimentos interessantes de dois orientados meus, o professor Eric de Lavras, a professora Luana lá do sul e sudeste do Pará. O animal controle, ele tinha um rumen deficiente aqui. Eu dei nitrogênio na dieta, ou seja, via boca, e o balanço de nitrogênio passou a positivo, ou seja, o rumen deixou de ser deficiente. Quando eu troquei, ao invés de dar esse nitrogênio no rumen, eu dei esse nitrogênio no intestino, que seria similar à proteína não degradável, o balanço de nitrogênio no rumen se tornou mais negativo. E por que ele se tornou mais negativo? Porque ele estava pegando o nitrogênio ingerido no intestino e deslocando para atender o rumen. Justamente pelo fato de que o rumen estava precisando de nitrogênio. Então, houve uma integração. O rumen sinalizou para o corpo e o corpo atendeu às necessidades do rumen, para dizer que essas coisas não são integradas. Então, tudo é uma questão de oportunidade. Veja bem, eu tenho lá um aminoácido qualquer. Ele está sozinho dentro do metabolismo animal e ele tem dois caminhos que ele pode seguir. Um caminho de maior prioridade, por exemplo, a reciclagem, ou de menor prioridade, que é a deposição de músculo. Para onde que ele vai? Se ele estiver sozinho em deficiência, ele não vai atender aquilo que nos interessa, ele vai atender aquilo que interessa ao animal. E a reciclagem vai ser mais necessária do que a deposição de músculo naquele momento. A partir do momento em que eu
aumento a disponibilidade, aumento o status do nitrogênio, eu coloquei aqui junto com a metionina, coloquei uma ureia. Aí o que ele vai fazer? Aumentou a disponibilidade de nitrogênio, ele consegue atender as duas vias. E, consequentemente, o que nos interessa volta a ter uma eficiência maior de produção. Então, não adianta não equilibrar o metabolismo e de forma integrada com o rumen. Eu preciso atender um sistema integrado para que esse animal se torne mais eficiente. Então, o que vai acontecer nesse caso se o animal tiver deficiência de nitrogênio? Ele vai estar com uma maior proporção do N metabolizável deslocado para funções de baixa prioridade e uma menor proporção deslocada para as funções de, a função de alta prioridade e uma menor proporção deslocada para a função de alta prioridade. É isso que vai acontecer dentro dele, ele vai atender o que tem mais prioridade. À medida que eu entro com o nitrogênio suplementar, eu causo um efeito benéfico. Eu inverto. A proporção de nitrogênio deslocada para maior prioridade diminui e a proporção de nitrogênio deslocado para menor prioridade aumenta. Consequentemente, eu aumento a eficiência de utilização do nitrogênio para a síntese de tecidos. Tem gente que fala, mas isso não existe, isso é viagem que eu estou falando. Bom, então eu vou provar isso aí com alguns dados adicionais. Esse experimento aqui, isso é parte de um experimento. Nós fizemos a suplementação de ureia de duas formas. Nós demos a ureia no rumen e demos a ureia no intestino, no abomaso do animal direto no intestino. Então, veja bem, o consumo de nitrogênio aumentou, lógico, porque aqui está suplementado no rumen e aqui está suplementado no intestino. O crescimento microbiano subiu mesmo com a suplementação no intestino. Eu dei ureia no intestino, eu não dei proteína, eu dei ureia. E o balanço de nitrogênio no rumen diminuiu. Significa o quê? Ele pegou a ureia no intestino e deslocou para o rumen, para poder atender aquela demanda de maior prioridade naquele momento. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, o que acontece? A quantidade de ureia sintetizada no fígado com a suplementação aumenta, mas a porção retornada a partir disso aqui para o trato gastrointestinal também aumenta. E, consequentemente, a fração de micro-organismos que vem a partir da reciclagem também aumenta. Porque o rumen estava demandando esse nitrogênio, ele deixou de ser deslocado para um canto e foi deslocado para a rota de maior prioridade, dando equilíbrio. Então, nesse caso, nós temos também a mesma questão de oportunidade, só que uma forma um pouco diferente, né? Ou seja, eu tenho aquele quadro anterior, uma proporção maior deslocada para as rotas de maior prioridade e uma proporção do nitrogênio metabolizável menor deslocada para de maior prioridade, menor prioridade que aquela que nos importa. Eu dei o nitrogênio no intestino delgado e eu automaticamente mantenho isso aqui, acabo não mexendo muito, mas eu aumento a disponibilidade de outros compostos que podem ser deslocados para a síntese de tecido e a eficiência de produção animal automaticamente aumenta. Então, quando eu tenho um rumen trabalhando de forma inadequada, eu afeto o metabolismo. Isso é uma forma direta de responder por aqueles 80% de efeitos que a suplementação causa. Ou seja, quando eu tenho pouco nitrogênio, uma maior proporção do nitrogênio dietético ele se transforma em ureia, tá certo? Você vai ter uma perda urinária um pouco menor, porque o animal se ajusta para poder conservar esse nitrogênio, deslocar para outras coisas, jogar fora é muito caro, e você torna o rumen mais dependente do nitrogênio reciclado. Esse é justamente um caso que a gente não quer, né? Vocês veem como é que o animal se adapta? Até, além do seu próprio fígado, os rins também se adaptam a esse processo, né? Então, você tem aqui, por exemplo, o que acontece com o animal em deficiência de nitrogênio. Ele vai ter aqui uma redução na excreção urinária de nitrogênio, tentando conservar isso aí, mas isso não vai virar produto, isso vai para atender rotas de menor prioridade, e os rins passam a trabalhar mais no salvamento dessa ureia sanguínea. Ou seja, ele pega a ureia que passa pelo rim, em vez de deslocar ela para a urina, ele joga ela de volta para a corrente sanguínea para tentar manter aquelas rotas de maior prioridade. Então, o próprio corpo do animal se adapta a essas rotas. Isso ocorre na deficiência de nitrogênio. A gente precisa evitar isso.
fazer com que isso, em vez de ser deslocado para uma função de menor prioridade, aumente a proporção do nitrogênio que é jogado para as funções de menor prioridade, mas de maior interesse econômico. Esse é um experimento bem novo, bastante interessante, que a gente trabalhou com suplementação infrequente. Isso aqui não é o objeto de discussão hoje, mas ele é bastante interessante porque esses animais eles foram suplementados a cada 3 dias. Isso aqui é a disponibilidade de amônia no rumen. Então, no dia que eu dou o nitrogênio, a amônia do rumen vai lá em cima. E automaticamente eu deixo de dar o nitrogênio, a amônia cai. Tanto que no terceiro dia, 3 dias depois, essa amônia está basicamente igual à dos animais que não receberam o nitrogênio. Mas no dia 2, mesmo eu não dando nitrogênio, ela ainda continua alta. Por quê? O animal se adapta para conservar esse nitrogênio, porque ele precisa atender as coisas que lhe são interessantes. Isso aqui é o tanto, a proporção que o rim salva de nitrogênio. Ou seja, no dia que o animal recebe o nitrogênio, o rim está trabalhando bem baixinho. Ele não salva tanto. No dia 2, ele fala o seguinte: olha, eu não recebi nitrogênio. Eu preciso dar um jeito de sustentar. Ele começa a trabalhar de forma mais intensa para salvar esse nitrogênio, para fazer com que esse nitrogênio seja mantido no sistema e o animal consiga manter aquelas rotas metabólicas e, se sobrar, sintetizar produto. Esse é um dos princípios que gerencia a suplementação infrequente, embora a gente não tenha tempo para discutir os mecanismos envolvidos nas respostas à suplementação infrequente para animais. Então, o que acontece? Baixa proteína na dieta aumenta a dependência do rumen da reciclagem. Eu não quero isso. Eu quero ter um rumen estável. Eu não preciso ter um rumen altamente dependente da reciclagem. Ele vai ter contribuição da reciclagem? Tem. Mas eu quero que seja normal, não excessivo, porque eu quero que esse nitrogênio vá para músculo. Ele não seja deslocado para o atendimento prioritário para a manutenção da cultura microbiana. E como é que eu faço para poder equilibrar o rumen com relação ao nitrogênio e evitar esse quadro desfavorável? É dando nitrogênio. É simples. Aumento a disponibilidade de nitrogênio, né? Automaticamente eu melhoro o equilíbrio ruminal. E isso vai ter uma sinalização complexa posteriori, modificando as prioridades das rotas metabólicas e automaticamente melhorando a eficiência de produção desses animais. Então, o que acontece? O animal com a deficiência de nitrogênio, ele vai ter um rumen trabalhando em saldo negativo, e aí você vai ter o quê? Mais ureia sendo sintetizada no fígado, essa linha preta aqui, do que o animal ingeriu. Significa que o nitrogênio vai girar até mais de uma vez dentro do organismo do animal. Isso é indesejado, porque esse nitrogênio tinha que ir para músculo. Ele está indo para atender outras rotas. Então, o ideal, o que eu faço? Aumente a disponibilidade de nitrogênio, melhore o equilíbrio ruminal. Esse nitrogênio vai parar de ciclar indefinidamente como ciclo da ureia para atender outras rotas e pode ser utilizado para a síntese de músculos. Inclusive outros aspectos, né? Já estou caminhando aqui para o final, ninguém me deu a sinalização, mas acho que nós estamos dentro do prazo. Isso aqui é a mobilização de 3-metilhistidina no corpo do animal. A 3-metilhistidina ela é um aminoácido que ele é formado durante a deposição do músculo. A hora que o músculo deposita uma histidina, ele metila essa histidina, ela bota um radical metil, por isso que ela passa a ser chamada de 3-metilhistidina. E quando o músculo é quebrado, essa 3-metilhistidina é deslocada, ela não pode ser jogada de volta para o músculo, ela tem que ser jogada fora. Então, quanto o animal manda para fora de 3-metilhistidina é um indicativo do quanto ele está mobilizando de músculo. Lembrando que a síntese muscular, o crescimento muscular, ele não se dá só por síntese, ele é uma integração entre a síntese de proteína e a degradação de proteína. Se esse saldo for positivo, ou quanto mais positivo for esse saldo, maior é o ganho de peso do animal. Então, quando eu diminuo a disponibilidade de nitrogênio no rumen, olha o que vai acontecer com a mobilização de proteína no músculo. Ela cresce aqui exponencialmente. Isso diz duas coisas para nós. Primeiro, o animal está tirando do músculo mais para atender as rotas de maior demanda, de maior prioridade. E segundo, se eu dou suplementação nitrogenada para esse animal, eu diminuo esse efeito. Consequentemente, o balanço positivo
na forma de músculo, ele melhora. Então, a suplementação nitrogenada para os animais, ela tem não só um efeito anabólico, mas um efeito anticatabólico. Ela age em duas vias, ou seja, aumentando a deposição e diminuindo a mobilização. E o saldo disso, que é o ganho de peso, se torna mais positivo. E o anabolismo melhora com nitrogênio. A gente tem a comparação aqui de animais suplementados com nitrogênio e não suplementados em relação à concentração sanguínea de fator de crescimento semelhante à insulina, que é um indicador de metabolismo, inclusive metabolismo muscular. E todas as vezes que nós damos suplemento nitrogenado para esses animais, o metabolismo muscular aumenta. Então, o slide anterior mostra que o catabolismo muscular diminui, e esse slide está mostrando que o anabolismo muscular aumenta. Consequentemente, você vai ter duas ações positivas da suplementação com nitrogênio sobre o ganho de peso dos animais. Então, a suplementação com nitrogênio é tudo. E tem gente que gosta de dar amido para boi em pasto tropical. O amido não vai surtir esse efeito, porque quem corrige deficiência de nitrogênio é o próprio nitrogênio. E o que a gente ganha com isso? Não adianta eu gastar milhões de palavras aqui. É melhor mostrar uma foto, é isso que a gente ganha. Essa foto aí é de um animal com 18 meses, tá? 18 arrobas, dente de leite e que nunca pisou no confinamento na vida dele. Esse animal ele foi suplementado basicamente do seu período de cria, recria e terminação a pasto, somente com suplementação estratégica, dando que aquilo que o animal precisava, primeiro, para equilibrar a sua dieta em relação àquelas deficiências que o pasto apresentava, e posteriormente uma carga adicional de nutrientes para que ele apresentasse esse ganho que casasse nessa meta de produção, ou seja, 18 meses. Eu tinha a meta de abater o animal com 18 meses. Então, eu tinha 18 meses de ciclo de produção. E o planejamento da suplementação desse animal foi feito dessa forma, pensando-se em 18 meses, pensando-se em como equilibrar o sistema metabólico, pensando em como fazer o rumen funcionar da melhor forma possível, para que o meu resultado seja esse que está aqui na tela. É um animal super precoce a pasto, é um pouco diferente do super precoce em confinamento. Né? O animal de 18 meses a gente considera como super precoce a pasto, sem investimentos absurdos em termos de suplementação. Esse animal aqui ele jamais passou de 0,5% do peso vivo dele em suplemento por dia. Nunca teve a mais, então é possível produzir. A carcaça é uma carcaça com 4 milímetros de gordura, uma carcaça que atende ao mercado, logicamente não atende aqueles nichos mais específicos de alta demanda no mercado, mas atende de uma forma bastante interessante, principalmente ao grande mercado consumidor de carne no Brasil. Então, o que é que nós podemos tirar de conclusão sobre essas ideias de nutrição? E nutricionista básico falando é um negócio chato, eu tenho certeza disso. A gente é muito chato. Então, normalmente o cara fala, mas e o ganho de peso e tal? Eu falo, pois é, a gente normalmente não é o cara que fala que o boi ganhou 1 quilo. A gente é que fala por que ele ganhou 1 quilo e normalmente por que ele não ganhou 1,2 kg. E o conhecimento que nós produzimos dá o subsídio para o indivíduo que vai trabalhar diretamente com esse 1 quilo, 1,2 kg de ganho por dia. Então, basicamente, nós podemos tirar o seguinte: o nitrogênio é a base do sistema de suplementação, porque ele age em duas frentes. Ele age em termos de equilíbrio ruminal e equilíbrio metabólico. E as duas coisas estão intimamente interligadas. Não tem como eu mexer no metabolismo sem antes equilibrar o rumen. Porque caso o rumen esteja desequilibrado, há um impacto direto em termos de desequilíbrio metabólico. O organismo deixa de trabalhar de forma otimizada para poder sustentar o rumen. Então, eu sustentando o rumen, eu vou fazer com que o metabolismo ele trabalhe de uma forma mais eficiente e eu mesmo possa trabalhar em termos de modificação de metabolismo de forma mais eficiente. Como é que eu faço isso? Pensando em termos das deficiências que os pastos têm. Quais são as deficiências de forma racional e tentar entender que pasto é dieta. Pasto não é recurso extrativista. E quando eu entro com recurso suplementar, eu estou fazendo uma modificação de dieta. Não existe pasto mais suplemento isolado. Pasto e suplemento têm que se casar de forma funcional e eles em conjunto vão fazer com que o animal tenha um desempenho mais otimizado.
Não tem como separar as duas coisas, porque o processo integrativo de interação entre os dois é muito grande, tanto em termos de dieta como em termos de metabolismo. O rumen tem um profundo impacto no metabolismo, pois o rumen funcionando inadequadamente, ele afeta diretamente o funcionamento metabólico dos animais. E qualquer programa de suplementação tem que ter como meta primária otimizar o funcionamento ruminal para que você possa almejar melhorias que sejam conduzidas a nível de tecido, a nível pós-ruminal, que por sinal são a maioria, são o impacto maior que os programas de suplementação causam nos animais. E assim, você pode até pensar em termos de suprimento de PNDR, por exemplo, é uma coisa que está um pouco fora da nossa realidade, talvez a gente possa falar isso depois se houver alguma pergunta, mas a minha prioridade é suprir o rumen para que posteriormente eu possa trabalhar em termos de otimização de metabolismo. O que eu tive para falar é isso, eu acho que eu gastei exatamente 1 hora pelo meu relógio. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer aí aqueles que suportam as pesquisas do nosso grupo, aí, o NCT, a CAPES, o CNPq e a FAPEMIG, e agradecer profundamente a comissão organizadora desse evento maravilhoso, que eu fui convidado, acho que na última edição, né? Mas infelizmente eu tive alguns problemas de pessoais, algumas viagens, na época eu estava com alguns compromissos mais intensos, e houve uma incompatibilidade de datas. E que bom que o convite voltou, né? Nem que seja de forma virtual, mas eu meio que coloquei um pé virtual no Maranhão, o qual eu não conheço ainda, né? Ainda não tive a oportunidade de conhecer o Maranhão. Mas muito obrigado, viu, professora Rosane? Muito obrigado. A senhora hoje estava meio chateada comigo, mas eu lhe agradeço profundamente pelo convite. E a minha amiga Ana Paula, e principalmente meu amigo Emerson depois, eles vão falar, vamos quebrar a banca, né, Emerson? Hoje é peso pesado o trem, hein? Tem que andar de caminhonete nós dois. Tá? Muito obrigado e desculpa, mas infelizmente eu gostaria de olhar para a cara de todo mundo para a gente poder sorrir, integrar de uma forma melhor, mas esse tal de Covid aí está ferrando com a vida de todo mundo. Mas paciência, né? Pelo menos a cachaça chegou aqui em casa. Obrigado. Parabéns, professor Edênio, muito esclarecedora a sua palestra. O senhor vai ter que contentar em olhar para a minha cara, né? Não que isso seja desagradável, mas eu vou botar o YouTube aqui, paralelo sensor. Pode falar se tiver alguma pergunta. Estou com medo de não aparecer nenhuma. Né? Já temos várias perguntas, professor, e eu vou iniciar então. Você havia perguntado, foi esplêndido até no horário, foi 1 hora em ponto a sua apresentação. Eu vou iniciar com a pergunta do Eliéder Prats Ramanzini, do grupo Unesp4 de Jaboticabal. Ele está perguntando, primeiro ele parabeniza você pela a palestra e pergunta qual é a visão de você ao comparar as respostas de nitrogênio não proteico versus proteína verdadeira em termos metabólicos e dietéticos, uma vez que o uso de ureia tem sido elevado ultimamente. Olha, a questão é a seguinte, esse negócio de poupar nitrogênio não proteico, eu acho que a gente vai ter que rever muito essa questão aí, tá? Por quê? Esse último experimento, o penúltimo experimento que eu mostrei ali, a gente deu ureia no intestino. Então é uma coisa até assim. Na verdade, o professor Egan tinha feito isso lá nos anos 60 na Austrália, mas ficou meio perdido no tempo. Funcionou tão bem quanto a ureia no rumo. Então, essa visão de PDR, proteína verdadeira, ureia, eu acho que a gente, durante algum tempo, nós vamos ter que repensar um pouco, né? Eu, particularmente, sou fã de ureia. E para atender o rumen, tanto faz PDR como proteína verdadeira como ureia, você consegue atender o rumen de uma forma legal com isso, né? O problema da ureia é que você não tem como usar muito. Porque justamente ela inibe o consumo, né? Então você não consegue atingir metas de consumo de suplemento.
e se der bobeira no manejo, ela pode intoxicar. Hoje, o conhecimento que a gente tem é o seguinte, até um terço se for uma quantidade maior de suplemento, até um terço teórico de todo o nitrogênio do suplemento você pode usar na forma de ureia. O problema é que quando essa massa de suplemento aumenta muito, você não consegue suprir, porque a ureia vai restringir o consumo de suplemento. Ela pode chegar na beira da toxidez. Então, esse é o máximo, vamos dizer assim, a média teórica que a gente recomenda para esses programas de suplementação, que aí você vai entre 2 gramas, 5 gramas por quilo de peso vivo, até mais um pouco, 6, 7, você pode usar um terço desse nitrogênio na forma de ureia, que não tem problema. Tá? Funciona bem. Agora, vai haver muita modificação no raciocínio da ureia daqui a alguns anos. Tá? Tem vindo, algumas tecnologias novas estão vindo aí, e a forma como a gente está vendo a ureia, ela está mudando radicalmente. E é possível que a gente tenha até olhares mais positivos sobre a ureia nos próximos anos. Outra pergunta é do Leonardo Guimarães, que é consultor técnico de bovino de corte da empresa Fortuna Nutripontes, de Mato Grosso. Professor, em pastagens de integração com Rusiziense, com proteína chegando a 22%, qual a visão que devemos ter quanto à suplementação proteica, tendo em vista também que o consumo voluntário é baixo nesse sistema? Cara, ô Léo, um abraço, tá? A gente já se conhece. Cara, é o seguinte, os modelos que a gente fez a partir de meta-análise, eles dizem o seguinte, a suplementação nitrogenada, ela funciona, ela tem resposta até em torno de 22% de proteína. Nesse caso seu, que é um caso extremamente particular, vai acontecer exatamente o inverso daquele gráfico que eu mostrei da relação proteína-energia nos passos e exigência. Você está trabalhando com uma relação energia-proteína muito baixa. E esses são casos típicos onde a suplementação energética ela pode otimizar. Você vai até ter aumento de consumo de passo com a suplementação energética. Não precisa ser muito, tá? Mas é um caso extremamente atípico. Eu acho que você tem que concordar comigo, porque você manejar passo para você conseguir 22% de proteína, a adubação é pesada, a irrigação é praticamente obrigatória, né? E pode você ter até sistemas intermitentes nesse caso. Então, nesse caso, tem que ter uma outra conversa, porque esses raciocínios que eu tracei aqui são passos tropicais do manejo comum. Você está numa situação atípica. Você não é regra, né? Você é exceção. Então, nesse caso, vale a pena investir na suplementação tipicamente energética. Mas... A Andresa Radke Balgingratz, me desculpa, Andressa, se eu pronunciei de maneira errada. Boa noite, professor. Essa deficiência de nitrogênio em animais que não recebem suplemento pode ser complementada pelo fornecimento de pastagem adubada com nitrogênio na forma de ureia, por exemplo? Sim e não. Mais não do que sim. Veja bem. Antigamente se falava que você podia fornecer o nitrogênio para o animal por 3 vias. Via suplemento, via adubação e pelo consorciamento de gramíneas com leguminosas. O consorciamento hoje é que ele está ganhando outra cara, né? O professor do B até falou bastante disso aí na palestra dele, não vou entrar nesse mérito, mas contrastando a suplementação com o nitrogênio. Veja bem, o nitrogênio é importante para o crescimento da planta. E para a maioria dos sistemas de manejo, você tem que pensar que o nitrogênio é para isso, não para suplementar o animal. O nitrogênio adubo não serve para suplementar o animal, ele serve para produzir forragem. Por quê? Você vai jogar esse nitrogênio no solo, até ele se transformar em nitrogênio usado pelo animal, ele vai passar por diversos processos. Cada um tem uma eficiência menor que um. Então, por exemplo, se você tiver 5 processos ou 10 processos, cada um com eficiência de 50%, você vai pegar esses 50% e elevar a 10ª potência. Você vai chegar num valor lá que vai dar 0,00 alguma coisa. Ou seja, menos de 1% de eficiência de transferência desse nitrogênio para o animal. Então, você jogar o nitrogênio no solo, sabendo que ele está sujeito a diversos eventos de eficiência relativamente baixa,
apostar que ele vai chegar no animal é loucura. Eu não estou falando para não adubar para a planta crescer. Eu só estou falando assim, em termos de adubar para esse nitrogênio chegar na forma do animal. É preferível você ver em produzir mais forragem com a qualidade um pouco melhor e corrigir direto via animal, que esse nitrogênio que entra na boca do animal, ele não passa por aquelas eficiências que tem na planta. Aí seria muito mais eficiente para corrigir a dieta. Nepral, quando o senhor fala que não quer que o rumen fique na dependência da reciclagem de nitrogênio, e deve dar nitrogênio animal, que tipo de nitrogênio? É nitrogênio não proteico? Qualquer um. Isso vai, de certa forma, para aquela pergunta inicial lá, que foi feita a proteína verdadeira ou nitrogênio não proteico. Eu tenho que corrigir. Na verdade, eu tenho que fazer um apêndice nessa pergunta. Não é que eu não queira a reciclagem vai acontecer. Eu não quero é que a reciclagem seja exacerbada, ou seja, que ela seja tão prioritária dentro do corpo do animal que eu comprometa o deslocamento de nitrogênio para a forma de músculo. Então, na verdade, assim, se eu tiver um rumo equilibrado via dieta, essa reciclagem vai ficar dentro de patamares normais. Né? O micro-organismo vai ter uma dependência em torno de 10% do nitrogênio reciclado, que é o que a gente normalmente ocorre, entre 10% e 12%. Quando o micro-organismo começa a ter uma dependência muito alta, aí realmente eu devo me preocupar, né? Lá na frente. Então, eu posso corrigir essa deficiência. Eu tenho resultado de melhoria de desempenho na chuva, com pasto, com 12%, 13% com ureia. Né? Então, esse negócio que não pode usar ureia, pode. Ureia tem algum probleminha na transição seca-águas, que é um papo para uma conversa para outro momento. Mas pode corrigir. O negócio é corrigir o rumo. Júlia Mara Campos. Boa noite, professor. Não seria uma vantagem depender em pequena escala do nitrogênio reciclado? Ou a parcela de nitrogênio reciclado direcionado para fins anabólicos não é considerável? Não, nitrogênio reciclado direcionado para fins anabólicos é aquele usado pelos micro-organismos. Né? Eu não quero ter, por exemplo, uma demanda muito alta de nitrogênio no rumo e eu não ter nitrogênio entrando via dieta. Esse que é o maior problema. A reciclagem vai acontecer. Ela é necessária, ela está no processo evolutivo, não tem como se eliminar. Aliás, não se deve eliminá-la. O que eu não quero é que a sua importância dentro do metabolismo animal seja muito maior do que a de deposição de tecido, porque é o tecido que vai me dar a rentabilidade, né? Não a reciclagem. Então, se eu corrigir a dieta, eu alivio a parte do rumo e posso mexer nas rotas metabólicas a posteriori, que representa 80% daquilo que a gente pode mexer dentro do animal. O Leonardo Guimarães faz uma outra pergunta. Professor, como o senhor vê a suplementação de alto consumo 1% para animais em crescimento com fontes alternativas de proteína bruta, como DDG ou caroço, substituindo o farelo de soja, tendo em vista o perfil pobre de aminoácidos? Bom, perfil de aminoácidos, você pensar em perfil de aminoácidos nesse negócio aí é meio complicado, né? Não é bem assim, não, né? Ainda mais no animal desse. E perfil de aminoácido, tem que pensar para um animal com a demanda extremamente alta. Então, você vai comparar uma vaca em lactação de 40, 45 quilos com um animal ganhando 1 quilo. É bem diferente, né? Então, assim, eu não tenho nada contra. Eu acho que 1% do peso vivo, se você tiver rentabilidade para isso, estiver encaixando dentro do seu sistema, aliás, o Emerson vai falar bem do sistema depois, ele entende disso muito mais do que eu, ok, é aquela ideia, você tem que ter o seu sistema na mão, o que eu vou fazer? O DDG não é farelo de soja, né? Farelo de algodão não é farelo de soja. Eles dão uma resposta menor, né? Na maioria dos casos, a resposta é inferior. O que você tem que ponderar é a questão de custo, não adianta falar só em nutrição. Eu falar em perfil de aminoácido, por exemplo, e multiplicar o custo por 5, eu estou sendo irracional. Mas ele me dá um desempenho 90% daquilo que eu consigo com a soja. Bom, se ele custar 50% que a soja custa, está valendo, né? Lógico, cada alimento tem uma peculiaridade. DDG, você tem um problema de heterogeneidade, você tem um problema de enxofre, que você tem que levar em consideração.
A questão maior é custo e o planejamento do seu sistema. Enquadre no seu planejamento, o custo vale a pena, usa, não tem nada contra. Ricardo Martins, professor do IFE de Crato, Ceará. Professor Edênio, parabéns pela palestra, sempre ótimas. Existe algum valor ótimo que pode ser utilizado na prática sobre a relação energia-proteína? Por exemplo, 60 NDT e 12 de proteína, relação 5:1 ou 6:1, ou outra qualquer? Não, essa 5:1, 6:1, ela é meio complicada, porque tem umas coisas que o professor Moore tentou fazer lá na Flórida um tempo, e gerou umas regrinhas lá, que eram muito boas para extensão, mas nutricionalmente elas têm algumas limitações. A regra é a exigência. Então, pegue o sistema nutricional que você tem maior conhecimento, tipo o BR Corte, vai lá e veja o que o animal demanda. Isso vai variar em função da condição sexual, da categoria animal, o estágio, né, de desenvolvimento, o estágio fisiológico dele, o nível de ganho que você deseja. Então, isso vai variar em função de um monte de coisa. Então, o que tem que ser determinado é aquilo que o animal realmente precisa. Essas regrinhas de 7:1, 5:1, isso é muito perigoso, tá certo? Isso aí é uma simplificação inconveniente de uma realidade mais complexa. Então, é melhor pegar, o BR Code está online aí, você pode baixar ele na internet, o PDF, e lá você consegue essas informações. Se quiser usar o NRC também, aí fica, né, você pode usar à vontade aquilo que você tiver maior conhecimento, um acesso mais rápido. Diego, da UFPB, da Universidade Federal da Paraíba, quanto a lignina interfere no aproveitamento de forragem pelo ruminante? Isso é difícil quantificar, né? Na verdade, ela é o principal definidor da extensão da degradação e tem alguma influência sobre a taxa de degradação. Mas isso é difícil quantificar porque os próprios métodos de lignina que a gente utiliza são muito falhos, né? Então, na verdade, o ideal é que você trabalhe com a FDNI, que seria a fração indegradável da FDN. Por quê? Ela já é expressão de parte daquilo que a lignina causa. Você não precisa especular a partir de um valor de lignina. Você já tem parte da expressão do efeito da lignina na mão. Então, o ideal é que você maneje o passo, aí o Emerson, por exemplo, foi falar disso, a Janaína falou disso antes, que você maneje o passo para você minimizar essa fração I. Então, onde é que está essa fração I? Em termos de manejo prático? Ela está em colmo, ela está em bainha de feixe parenquimático, né? Ela está nos tecidos mais senescentes da planta. Então, você tem que manejar para diminuir. Então, por exemplo, não adianta você produzir muita forragem e você ter 30% de FDNI na forragem. A forragem não vai ser consumida da forma adequada, ela não vai ser digerida da forma adequada. E a lignina que está impactando nisso. Se você tiver um manejo adequado, você pode produzir a mesma forragem na mesma época, às vezes com 15% de FDNI, que é o nível ótimo para forragem tropical sob pastejo. 15%, 12%, 17% é um nível ótimo. Então, a análise de FDNI ela é muito mais informativa que a lignina. A lignina tem as falhas de conceito, as falhas de análise e as associações com aquilo que ocorre não são perfeitas. Então, é preferível você analisar sobre uma ótica mais funcional. Então, essa relação lignina aí é complicado. Mas eu acho que o professor estava perguntando mais no sentido assim da importância mesmo, né? Em termos de quando o teor de lignina está alto, não adiantaria, né? Assim, né? Você pode trabalhar o quanto que for de nitrogênio que não, né? De fontes, né? De nitrogênio. Essa resposta que eu dei em relação à FDNI, você troca por lignina. Onde é que está a maior lignina? Baía de feixe parenquimático, em colmo, né? A nervura não tem como você evitar, ela vai estar ali. Mas é manejar o pasto para minimizar, né? Exatamente isso. A única coisa que eu falei é porque, em termos de análise de laboratório, a FDNI é muito mais segura do que a lignina. Ela é um efeito da lignina, mas você, com a lignina, você não consegue estimar a FDNI corretamente. Mas a FDNI é a expressão do efeito da lignina. Professor Edênio, dentre os paradigmas
que se tem desde a década de 70, salvo engano, foi o Sater, né? Esse trabalho vem colocando que concentrações menores de nitrogênio amoniacal, menor que 5 miligramas por decilitro, a digestão da fibra praticamente cessa. Com os seus trabalhos, né, eu acho que como você mesmo falou, você quebrou alguns paradigmas, né, foram quebrados e assim está se gerando mais conhecimentos, né, e está se mudando a imagem que se tinha. O que você acha em relação a esse valor pontual na concentração de nitrogênio amoniacal no rumen? Você acha que é válido ainda? Não é? Pontual de amônia, ele vai variar um pouco em função de outras características da dieta. Por exemplo, a disponibilidade de amido ela pode ter uma interferência um pouco no que seria bom, né? Então, às vezes, por exemplo, no animal em confinamento, você pode trabalhar com um nível um pouco mais baixo. Se você estiver trabalhando com PNDR, você pode trabalhar com níveis um pouco mais baixos, mas normalmente nós não trabalhamos com PNDR ainda para bovinos a pasto, mas a ideia é o seguinte, entre 8 e 10. Aquele 5 lá não dá certo, não é que cessa, né? Não é que cessa, mas ele reduz bastante, né? Então, em torno de 8 a 10 é uma boa. É um bom número para você começar a trabalhar com rumen mais equilibrado. Pode ser que 12 seja um valor mais interessante, mas 5 não, jamais. 5 é muito ruim. A não ser que eu falei, se tiver suplementação de PNDR exclusiva, tal. Então são outras coisas que a nutrição tem, outras nuances que não são usadas no dia a dia e que geram peculiaridades, né? Mas não é esse o caso aí quando a gente está fazendo uma recomendação geral. Professor Edênio, infelizmente o nosso tempo acabou. Foi muito, muito esclarecedor. Eu acho que as perguntas foram de alta qualidade também. Muito obrigado, professor Edênio. Peço quem esteja nos assistindo continue. Agora teremos a palestra do professor Emerson, que eu tenho certeza que vai ser tão boa quanto a do professor Edênio. Boa noite para vocês. Foi um prazer imenso. Valeu. O professor Edênio foi meu professor também. Eu tô velho. Não, você está me achando velha também, então. Não, você tá nova, eu que sou velho. Mas o Emerson vai ver aí é mais velho que eu, para quem não sabe, a gente é da mesma turma, né? Junto com a professora Ana Paula. Mas foi um prazer. Quem sabe da próxima vez eu consigo, se houver o convite, eu consigo ir pessoalmente ir para o Maranhão. Gosto muito do Nordeste. Pois é, eu passo agora a palavra para os organizadores do evento. Obrigada, professor Edênio. Muito obrigado, professora Juliana. Muito obrigado pela palestra, professor Detman.